canal de salvação, é prova de amor divino. Seja bem-vindo ao canal Amor Divino, onde o amor de Deus chega até você por meio da palavra e orações. Vamos prosseguir. A transmissão havia caído, mas a gente vai retomar. A obediência é tão maravilhosa. Foi pela obediência que Jesus salvou o mundo, que quando eu recebi aquela ordem de não celebrar a missa em público, que foi que eu fiz? Embora pasmado, embora sem saber o que fazer, eu resolvi obedecer. E aqui eu vou ler para vocês o manual do Tanqueray, O compêndio de teologia ascética e mística. Este compêndio fala sobre a obediência como uma virtude excelente. Porém, há limites. Quais são os limites da obediência? Bem, quando o superior dá uma ordem contrária à lei de Deus, temos que obedecer a Deus mais do que aos homens. Ou quando o superior ordena algo impossível. Ninguém está obrigado ao impossível. Mas, na dúvida, diz Tanqueray, devemos presumir que o superior tem razão. In dubio presumptio stat pro superiore. Na dúvida, a presunção deve estar em favor do superior. Portanto, quando eu recebi aquela ordem, embora gelado, com o coração assim comprimido de dor, de aflição e sem entender absolutamente nada, eu resolvi obedecer e exortar os outros à obediência. Como a obediência é uma coisa séria, não é brincadeira, já que eu era obrigado a obedecer, eu queria saber como. E perguntei quantas pessoas eu posso trazer comigo na celebração sem estar desobedecendo, sem estar desobedecendo ao mandato de ser uma missa privada e não pública. Aí, depois de algum tempo, eu recebi a resposta de que eu poderia celebrar para 2 pessoas. 2 pessoas. E quando vinha uma terceira, por escrúpulos de consciência, para ser obediente, eu deixava apenas 2 estarem presentes, porque era aquilo que o meu superior eclesiástico havia mandado. Houve, porém, um grupo de pessoas que não podia ir à Santa Missa, porque os padres estavam proibidos de celebrar em público, mas queria receber a comunhão fora da missa. E vieram até mim para perguntar: Padre, você pode distribuir a comunhão para nós? Como eu não gosto de fazer nada por desobediência, eu fui perguntar ao meu superior: posso distribuir a comunhão? Eu pensava que a resposta seria: você pode com tais condições. Mas a resposta foi: você não pode. E aí eu deixei os que me pediam pão da vida com fome. Eu os despedi de mãos vazias, dizendo para eles: eu tenho pão, eu quero dar, mas eu sou proibido de dar. Se eu fizesse isso por minha própria vontade, seria um pecado horrível. Eu ouviria Jesus dizer: afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o demônio e os seus anjos, porque eu tive fome e não me destes de comer. Para ouvir isso, basta eu negar um pão qualquer a quem me pede. Mas negar o pão eucarístico
Se eu fizesse isso por minha própria vontade, seria uma maldade sem tamanho. Mas eu estava sob obediência. E assim, sob obediência, eu vivi os momentos mais cruciantes da minha vida, o meu pior ano, para mim e para vocês, porque foi exatamente na época da Quaresma, na época do Tríduo Pascal, na época da Páscoa da Ressurreição, e eu tendo que celebrar sozinho, ou quase sozinho, com a igreja vazia e com o povo do lado de fora ansiando por querer entrar, e eu tendo que dizer não, não, não. Ora, gente, quando a gente está na dúvida, é bom obedecer, porque a obediência é tão, mas tão maravilhosa que só os loucos não obedecem. A obediência nos traz paz, a obediência agrada a Deus, a obediência esmaga o nosso orgulho, a obediência destrói o demônio. Porém, agora, que já passou quase um ano, agora com a cabeça mais tranquila, agora eu sou capaz de olhar para o passado, já tendo experimentado a obediência, e verificar, será que eu precisava ter obedecido? Melhor dizendo, será que eu deveria ter obedecido? Agora eu vejo que eu errei por excesso. Agora eu vejo que a minha obediência foi além daquilo que eu podia fazer. Mas, naquele momento, era aquilo que parecia que eu devia fazer. Por que agora eu percebo isso? Agora, com a cabeça tranquila, vamos examinar se de fato os superiores eclesiásticos, pode ser os bispos, pode ser qualquer um superior, né? Se eles podem dispensar os fiéis de uma obrigação. Dispensar, podem, claro, mas isso aí é uma coisa que para mim não tem muita utilidade. Dispensar de uma obrigação, a missa para mim não é muito mais do que uma simples obrigação. Vejamos aqui o que diz o Código de Direito Canônico sobre a Santa Missa. No cânon 1247, assim diz o nosso Código de Direito Canônico. No domingo e nos outros dias de festa de preceito, os fiéis têm a obrigação de participar da missa. Além disso, devem abster-se das atividades e negócios que impeçam o culto a ser prestado a Deus, a alegria própria do dia do Senhor e o devido descanso da mente e do corpo. Acabei de ler o cânon 1247. Então, os fiéis têm esse dever, o dever da missa dominical. Agora, será que o bispo diocesano ele pode dispensar deste preceito, deste dever? Pode. Se nós quisermos ler isso, leiamos o cânon 87, parágrafo 1º, tá? Então aqui vamos folhear e ler. O bispo diocesano, sempre que o julgar que isso possa concorrer para o bem espiritual dos fiéis, pode dispensá-lo das leis disciplinares, universais ou particulares, dadas pela suprema autoridade da Igreja para seu território ou para seus súditos. Tá. Então o bispo tem o poder de dispensar os seus diocesanos do preceito dominical, que é uma lei universal da Igreja. Ele pode fazer isso. E isso eu não duvido. Um bispo pode fazer. A minha dúvida é outra. Será que o bispo, além de dispensar do dever de ir à missa, supondo, o que eu não acredito, que ir à missa seria uma ocasião de contágio para a Covid-19? Vamos imaginar. O bispo pode dispensar. Agora a minha pergunta é outra. O bispo pode proibir os fiéis de ir à Santa Missa?
O bispo pode obrigar os padres da sua diocese a proibir os fiéis de entrarem na igreja? Essa é uma questão bem diferente de dispensar de um preceito. Porque se a Santa Missa fosse apenas um dever, dispenso do dever. Mas se além disso ela é um direito, aí eu quero saber, e isso é muito importante, se um bispo pode privar os fiéis do seu direito. Então vamos ler alguns cânones que tratam dos direitos dos fiéis, tá? O cânon 213 diz o seguinte: os fiéis têm o direito de receber dos pastores sagrados, dentre os bens espirituais da Igreja, principalmente os auxílios da Palavra de Deus e dos sacramentos. Os sacramentos, que são 7, batismo, confirmação, eucaristia, penitência, unção dos enfermos, ordem e matrimônio, são um direito. Os fiéis têm o direito de receber das mãos dos pastores sagrados. Direito é direito. Compete, vou ler agora o 223, parágrafo 2º. Compete à autoridade eclesiástica em vista do bem comum regular o exercício dos direitos que são próprios dos fiéis. Cânon 223, parágrafo 2º. Este cânon tem um comentário aqui do Padre Jesus Hortal. O Padre Jesus Hortal, que é um grande canonista, e foi ele quem fez as notas de rodapé desta edição do Código de Direito Canônico, que todos nós usamos, não é? O Padre Jesus Hortal, comentando o cânon 222, parágrafo 2º, ele diz: a faculdade que compete à autoridade eclesiástica não é arbitrária, mas em função unicamente do bem comum. Além disso, a mesma autoridade não pode suprimir, mas apenas regulamentar o uso dos direitos dos fiéis. Então, se os fiéis têm direito à Santa Missa e têm direito à comunhão eucarística, a Santa Missa como sacrifício, comunhão eucarística como sacramento. O que o bispo pode fazer é regulamentar, mas não pode suprimir. Imagine que o bispo dissesse: olha, de hoje em diante os padres vão poder celebrar a missa para o povo, porque é um direito deles, na presença do povo, mas com tais condições. E as condições fossem bastante estranhas, parecessem condições irrazoáveis, eu deveria obedecer, porque não cabe a mim desobedecer porque acho que a ordem não é a melhor de todas ou porque ela é irrazoável. Não. Se o bispo me manda sair daqui e me transfere para uma paróquia lá longe, onde eu não vou ter acesso às pessoas que eu tenho aqui, e que, na minha opinião, vai ser um desastre pastoral, eu não posso argumentar isso para não obedecer. Se a ordem é irrazoável, mas não é pecaminosa, obedeço. Então, se o bispo dissesse: olha, você vai celebrar a missa, mas só vai celebrar a missa campal. A missa não vai poder mais ser feita dentro da igreja, vai ser feita ao ar livre. Todo mundo vai poder participar, mas vai ter que ser lá fora. É uma ordem estranha. Poderíamos até dizer irrazoável, mas não é impossível. Dá para fazer. E não priva os fiéis dos seus direitos, apenas regulamenta o modo de eles exercerem esses direitos. Tá bom, eu seria obrigado a cumprir. Regulamentar o uso do direito é uma coisa, suprimir o direito é outra, bem diferente. Mas será que o fiel tem o direito à comunhão? O cânon 912 é taxativo. Qualquer batizado não proibido pelo direito pode e deve ser admitido à Sagrada Comunhão. Pode e deve. Eu, padre, não posso negar. Será que eu posso? Vejamos o que diz aqui o cânon 915.
O Cânon 915 diz àqueles que o padre pode e deve negar a comunhão: não sejam admitidos à Sagrada Comunhão os excomungados e os interditados depois da imposição ou declaração da pena, e os outros que obstinadamente persistem no pecado grave manifesto. Pecado grave manifesto seria, por exemplo, a pertença à maçonaria, o fato de viver divorciado e recasado, o fato de você estar... qualquer pecado grave, manifesto, seja público, e a pessoa vai para comungar, o padre tem o dever de não dar a comunhão. Fora isso, o padre não pode negar. É um direito dos fiéis. Além da comunhão, diz o Cânon 843, parágrafo 1º, os ministros sagrados não podem negar os sacramentos àqueles que os pedirem oportunamente, que estiverem devidamente dispostos e que pelo direito não forem proibidos de o receber. Se alguém me pede a comunhão, eu não posso negar. Mas o bispo me proibiu, mas o direito de comungar é um direito divino. Isso é um comentário do canonista Ángel Marzoa. Em virtude do batismo, o fiel cristão tem um direito fundamental de origem divina de que seja administrada a Sagrada Comunhão. Se é um direito divino, o bispo não pode suprimir esse direito. Ele pode regulamentar, mas não suprimir. Se você está com fome do pão da vida, eu, padre, tenho que dar. E eu tenho que obedecer a Deus mais do que aos homens. Os homens representam Deus, quando eles têm autoridade legítima sobre mim. Mas quando eles estão suprimindo um direito que é divino, aí o dever de obediência cessa. Agora, vamos falar sobre a missa que não é presencial, né? A missa agora pelos meios de comunicação social e atualmente até pelos celulares, como se tornou muito comum. O que dizia sobre isso o Papa Bento XVI nesta exortação apostólica Sacramentum Caritatis? Tá? Esta exortação apostólica pós-sinodal do ano 2007 dizia o seguinte, no seu número 57. Devido ao progresso admirável dos meios de comunicação, nos últimos decênios, a palavra participação adquiriu um sentido mais amplo do que no passado. Com satisfação, todos reconhecemos que esses instrumentos oferecem novas possibilidades, inclusivamente quanto à celebração eucarística. Isso requer dos agentes pastorais do setor uma preparação específica e um vivo sentido de responsabilidade. O cuidado que se deve ter ao transmitir a missa nos meios de comunicação social. Bem, enfim, quanto ao valor dessa participação na Santa Missa pelos meios de comunicação, quem assiste a tais transmissões deve saber que, em condições normais, não cumpre o preceito dominical. De fato, a linguagem da imagem representa a realidade, mas não a reproduz em si mesma. Se é muito louvável que idosos e doentes participem da Santa Missa, festiva através das transmissões rádio-televisivas, o mesmo não se pode dizer de quem quisesse, por meio de tais transmissões, dispensar-se de ir à igreja, tomar parte na celebração eucarística na Assembleia da Igreja viva, diz o texto aqui. Sacramentum Caritatis, exortação apostólica pós-sinodal. Então, cuidado para ficar contente
de você agora não precisar ir à missa e poder participar com o celular na mão. Tá? Isso está muito longe de ser suficiente, satisfatório, e não vamos pensar agora que estamos num novo normal. O normal agora é não ir mais à missa e ficar em casa. Mas veja que coisa estranha, né? Ir à missa, faltar à missa ao domingo era pecado. Nós, padres, sempre estamos acostumados a ouvir esta acusação. Padre, eu faltei à missa ao domingo. O bispo pode dispensar da obrigação de ir à missa. Pode. Dispensou. Agora temos uma coisa sui generis. Alguém poderia ir ao padre e dizer, padre, eu cometi um pecado. Qual foi? Eu fui à missa ao domingo. Mas isso não é pecado? Ah, mas é que o bispo proibiu e mesmo assim eu fui. Ir à missa ao domingo agora passou a ser uma proibição. E violar essa proibição seria um pecado? Gente, que coisa impensável. Claro, é uma coisa que não dá nem para imaginar que um dia ela pudesse acontecer. Nunca imaginei que isso aconteceria, nunca. As minhas previsões apocalípticas iam até certo ponto, mas a isso não. E eu vi. Eu presenciei no ano 2020 isso acontecer. É algo de fato impensável. Mas esta proibição é, pelo motivo que eu já falei, inválida. O bispo pode dispensar, mas não pode proibir. Bem, agora vamos lá. Sobre a comunhão na boca ou na mão. Será que um bispo pode permitir a comunhão na mão? Resposta, pode. Comunhão na mão é uma concessão. A regra é na boca. A comunhão na mão foi uma faculdade que foi admitida pelo Papa Paulo VI. Se as conferências episcopais quisessem, e se o bispo diocesano aceitasse. É uma concessão. O bispo pode, não é obrigado, ele pode dar a comunhão na mão, com todos os perigos que ela acarreta, de fragmentos, né? Tantas de profanações. Tá. Agora, a pergunta é, será que ele pode proibir a comunhão na boca? Resposta, não pode. Aí não pode. Aí acaba a autoridade do bispo. Por quê? Agora eu vou ler a instrução Redemptionis Sacramentum. Esta instrução aqui de 2004 sobre os abusos na Eucaristia, não é? Diz no seu número 92, embora todo fiel tenha sempre o direito de receber a sua escolha a Santa Comunhão na boca, sempre você tem o direito de receber a comunhão na boca. Está escrito aqui na Redemptionis Sacramentum de 2004, João Paulo II, é um direito do fiel. Não é um favor que o padre faz a você, não, nem o bispo, é um direito seu. Nas regiões onde a Conferência dos Bispos, com a confirmação da Sé Apostólica, permitiu, se um comungante quiser receber o sacramento na mão, seja-lhe distribuída a Sagrada Hóstia. É uma concessão. Se houver perigo de profanação, não se deve distribuir a Sagrada Comunhão na mão dos fiéis. Então, se houver perigo, nem na mão se deve dar. Agora, proibir na boca, jamais. A Redemptionis Sacramentum abomina. É fora de cogitação proibir a comunhão na boca, porque ele é o meio ordinário, o meio bimilenar de dar a comunhão, e com a patena, que não foi abolida, o uso da patena ainda é obrigatório, consegue-se coletar, recolher as partículas e impedir que elas caiam, o que é maravilhoso, certo? Esta instrução aqui interessante, a Redemptionis Sacramentum, ela foi
publicada em 2004, dando aos fiéis o direito de recorrer ao Papa diretamente, caso visse algum abuso. Todo católico, seja sacerdote, diácono ou fiel leigo, tem o direito de representar queixa contra algum abuso litúrgico ao bispo diocesano ou ordinário competente, aquele equiparado pelo direito, ou à sé apostólica, em virtude do primado do Romano Pontífice. Se você quiser, você pode ir ao Papa para se queixar de um padre. Entretanto, é bom que a comunicação ou queixa seja, no que for possível, apresentada primeiramente ao bispo diocesano. Faça-se isso sempre em espírito de verdade e caridade, antes de eu reclamar do bispo ao Papa, que primeiro eu passe pelo bispo. É o que diz aqui a Redemptionis Sacramento, número 184. Que zelo o Santo Padre dá à Santíssima Eucaristia, não é? Bem, então, dar comunhão na mão, o bispo não pode obrigar. E as ordens, nesse sentido, são nulas, porque contrariam um direito superior a ele, que é o da Igreja Universal. A Igreja Universal não dá ao bispo essa faculdade de proibir comunhão na mão. Dá a faculdade de proibir comunhão na boca. Dá a faculdade de permitir na mão, mas de proibir na boca, não. Bem, e agora que nós já falamos sobre isso, evidentemente, se nem o bispo tem o poder de proibir a comunhão na boca, muito menos um prefeito. E agora eu vou rir. Peço perdão ao meu prefeito aqui para rir em público da norma por ele emanada, dizendo que fica proibida a distribuição da ceia, hóstia ou similar, que não seja dada na mão dos fiéis. Ceia, hóstia ou similar é uma mistura heterogênea de coisas que não tem nenhum sentido. Jesus não tem similar. Jesus presente sobre as espécies eucarísticas é único. Ele não é um remédio que tem genéricos e similares, não. Ele é um só. E o bispo não tem direito de dar normas litúrgicas, muito menos de proibir o uso de água benta. Isso é ridículo, tá? Então, o bispo não, o prefeito, perdão. Se o prefeito proíbe uma coisa dessas, eu só posso ignorar, claro. Não tem nenhuma obrigação de obedecer. Agora, vamos ler aqui um documento muito importante que foi publicado no dia 15 de agosto de 2020, que é a festa da Assunção de Nossa Senhora, pela Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos, cujo prefeito é o cardeal Sará, aquele cardeal negro, africano, de alma limpidamente branca. O nome do documento é Voltemos com Alegria à Eucaristia. Esse documento vocês encontram no site da Congregação para o Culto Divino e a Disciplina do Sacramento em várias línguas, mas não em português. Curiosamente, em português temos na Conferência Episcopal Portuguesa, mas não encontrei a tradução em português na CNBB. Que coisa estranha, não é? O número desse documento é protocolo número 432/20. Vou ler alguns trechos, tá? A pandemia devido ao vírus Covid-19 produziu mutações não só nas dinâmicas sociais, familiares, econômicas, formativas e laborais, mas também na vida da comunidade cristã, incluindo a dimensão litúrgica. Para impedir o contágio do vírus, tornou-se necessário um rígido distanciamento social, que teve repercussões sobre um aspecto fundamental da vida cristã, onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Mateus 18:20. Eram assíduos ao ensino dos apóstolos,
a união fraterna, a fração do pão e as orações. Todos os crentes viviam unidos e possuíam tudo em comum. Citações dos Atos dos Apóstolos. A dimensão comunitária tem um significado teológico. Deus é relação de pessoas na Santíssima Trindade. Cria o homem na complementaridade relacional entre homem e mulher, porque não é bom que o homem esteja só. Gênesis 2,18. Relaciona-se com o homem e a mulher e chama-os, por sua vez, à relação consigo. Como bem intuiu Santo Agostinho, o nosso coração está inquieto enquanto não encontra Deus e nele repousa. Confissões de Santo Agostinho, capítulo 1, versículo 1. O Senhor Jesus iniciou seu ministério público chamando para junto de si um grupo de discípulos, para que partilhassem com ele a vida e o anúncio do reino. Desta pequena grei nasce a Igreja. Para descrever a vida eterna, a Escritura usa a imagem de uma cidade, a Jerusalém Celeste, Apocalipse 21. Uma cidade é uma comunidade de pessoas que partilham valores, realidades humanas e espirituais fundamentais, lugares, tempos e atividades organizadas e que concorrem para a consecução do bem comum. Enquanto os pagãos construíam templos dedicados às divindades, aos quais as pessoas não tinham acesso, os cristãos, assim que gozaram da liberdade de culto, logo edificaram lugares que fossem domus Dei et domus Ecclesiae, casa de Deus e casa da Igreja, onde os fiéis se pudessem reconhecer como comunidade de Deus, povo convocado para o culto e constituído em Assembleia Santa. Deus pode, portanto, proclamar: Eu sou o teu Deus, tu serás o meu povo. O Senhor mantém-se fiel à sua aliança, e Israel torna-se por isso mesmo morada de Deus, lugar santo da sua presença no mundo. Por isso, a casa de Deus supõe a presença da família dos filhos de Deus. Também hoje, na oração e dedicação de uma nova igreja, o bispo pede que ela seja o que por sua natureza deve ser. Agora uma citação do ritual de dedicação de uma nova igreja. Seja esta casa lugar para sempre santificado. Aqui sejam destruídos os pecados dos homens pela torrente da graça divina, para que os vossos filhos, ó Pai, mortos para o pecado, sejam regenerados para a vida do alto. Aqui os vossos fiéis, reunidos em volta da mesa do altar, celebrem o memorial da Páscoa e sejam alimentados no banquete da palavra e do corpo de Cristo. Aqui ressoe a jubilosa oblação do louvor, a voz dos homens unida aos cânticos dos anjos, e incessantemente suba para vós a oração pela salvação do mundo. Aqui encontrem os pobres a misericórdia, alcancem os oprimidos a verdadeira liberdade, e todos os homens se revistam da dignidade de filhos vossos, até chegarem exultantes de alegria a Jerusalém do alto, a cidade do céu. Terminou aqui a citação do ritual de dedicação de uma nova igreja, para dizer que a igreja é uma casa que reúne os fiéis em oração. Prossegue então a declaração da Congregação para a Disciplina dos Sacramentos e o Culto Divino, cujo prefeito já acabou de ter a sua como se diz, a sua demissão aceita pelo Papa Francisco em razão da idade, mas até pouco tempo era o cardeal Sará. A comunidade cristã nunca procurou o isolamento e jamais fez da igreja uma cidade de portas fechadas. Portas fechadas, coisa horrível, não é?
Formados para o valor da vida comunitária e para a procura do bem comum, os cristãos sempre procuraram inserir-se na sociedade, embora conscientes de uma alteridade, estar no mundo sem lhe pertencer, nem a ele se reduzir. Como diz a chamada carta a Diogneto, os cristãos estão no mundo, mas não são do mundo. Eles adotam os costumes das diversas nações, mas vivem moralmente diferente. Este tempo de privação, o tempo em que nós ficamos sem Eucaristia, digo nós, não porque eu tenha deixado de celebrar ou de comungar, mas porque eu sinto a dor que vocês sentiram. Dor essa que eu nunca mais quero ter, Deus me livre. Este tempo de privação pode dar-nos a graça de compreender o coração dos nossos mártires da Abitínia, inícios do século IV, os quais responderam aos seus juízes com serena determinação, mesmo perante uma condenação à morte certa. Sine Dominico non possumus. Sem o quê? Sem Dominico não podemos. O que é Dominico? O absoluto non possumus, não podemos, e a densidade de significado do substantivo neutro dominicum, o que é do Senhor, não se podem traduzir com uma só palavra, diz o cardeal Sará. Uma brevíssima expressão encerra uma grande riqueza de matizes e significados que hoje se oferecem à nossa meditação. Não podemos viver, ser cristãos, realizar em pleno, em cheio a nossa humanidade, os desejos de bem, de felicidade que o nosso coração acalenta, sem a palavra do Senhor, que na celebração ganha corpo e se torna a palavra viva, proclamada por Deus para quem hoje abre o coração à escuta. Não podemos viver como cristãos sem participar do sacrifício da cruz em que o Senhor Jesus se dá sem reservas para salvar com a morte, com a sua morte, o homem que estava morto por causa do pecado. O Redentor associa a si a humanidade e a reconduz ao Pai. No abraço do crucifixo encontra luz e conforto para todo o sofrimento humano. Não podemos viver sem o banquete da Eucaristia, mesa do Senhor, a qual somos convidados como filhos e irmãos para receber o próprio Cristo ressuscitado, presente em corpo, sangue, alma e divindade, como pão do céu, que nos sustenta nas alegrias e nas canseiras da peregrinação terrena. Não podemos viver sem a comunidade cristã, a família do Senhor. Precisamos de encontrar os irmãos que partilham a filiação de Deus, a fraternidade de Cristo, a vocação e a procura da santidade, da salvação das suas almas, na rica diversidade de idades, histórias pessoais, carismas e vocações. Não podemos viver sem a casa do Senhor, que é a nossa casa, sem os lugares santos onde nascemos para a fé, onde descobrimos a presença providente do Senhor e descobrimos o seu abraço misericordioso que levanta quem caiu, onde consagramos a nossa vocação no segmento religioso ou no matrimônio, onde suplicamos e agradecemos, exultamos e choramos, onde confiamos ao Pai os nossos entes queridos que completaram a sua peregrinação terrena. Não podemos viver sem o dia do Senhor, sem o domingo, que dá luz e sentido ao suceder-se dos dias do trabalho e das responsabilidades familiares e sociais. Tudo isso quer dizer Sine Dominico non possumus. Não podemos viver sem o que é do Senhor. Por muito que os meios de comunicação desempenhem um prestimoso serviço em prol dos doentes e de quanto estão impedidos de se deslocar à igreja,
e prestaram um grande serviço na transmissão da Santa Missa no tempo em que não era possível celebrar comunitariamente, nenhuma transmissão se pode equiparar à participação pessoal ou a pode subsistir. Palavras do cardeal Sará, aprovadas pelo Papa Francisco. Aliás, estas transmissões por si sós correm o risco de nos afastarem do encontro pessoal e íntimo com Deus encarnado, que se entregou a nós não de modo virtual, mas realmente, dizendo: quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Este contato físico com o Senhor é vital, indispensável, insubstituível. Palavras do cardeal Sará, aprovadas pelo Papa Francisco. As normas litúrgicas são matéria sobre a qual as autoridades civis não podem legislar. Está vendo, senhor prefeito? Mas são da exclusiva competência das autoridades eclesiásticas. Nada de dizer que eu não posso dar comunhão na boca, senhor prefeito. Nada de dizer que eu não posso usar água benta. Cada macaco no seu galho. Reconheça-se aos fiéis o direito de receber o corpo de Cristo, direito, hein? E de adorar o Senhor presente na Eucaristia nos modos previstos, sem limitações que chegam mesmo a ir além do previsto pelas normas higiênicas emanadas pelas autoridades públicas ou pelos bispos. O que eu li foi apenas um pedaço do documento Voltemos com Alegria à Eucaristia, né? Da Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos, de 15 de agosto de 2020. Vocês podem fazer pesquisa e encontrar em português. O que eu estou lendo é a tradução dos bispos de Portugal. Tá? Então, para fechar isso tudo, nós estamos vivendo um período em que essa epidemia, até hoje, nunca me causou nenhum tipo de medo. Desde o início, o único medo que eu tive é de ver as pessoas com medo. E o único medo que até hoje eu tenho é de ver pessoas privadas dos sacramentos, porque morrer todos nós vamos, de uma doença ou de outra. Mas morrer sem a Eucaristia é absurdo. Privar os velhinhos, que são os mais vulneráveis, os mais sedentos da Eucaristia, de ir à igreja, inimaginável. Repito, um bispo pode propor, pode regulamentar o exercício de um direito, mas não pode suprimir um direito. Eu, padre, também não posso. Direito é direito, direito não se suprime, pode se regulamentar, suprimir não. O bispo pode dispensar da obrigação de ir à missa, mas não pode dispensar do direito que você tem de ir à missa. Estou falando para todos os bispos de toda a parte do mundo, uma vez que estas normas foram quase que universais. Eu fiquei procurando um que fizesse a diferença. Houve já ocasiões em que os bispos pareciam todos loucos, por exemplo, na época do arianismo, em que um bispo, o bispo de Alexandria, Santo Atanásio, parecia ser o único, que ainda era uma voz em defesa da divindade de Cristo, o que lhe custou 4 vezes ser exilado. Nossa! Lembremos que quando o rei Henrique VIII, na Inglaterra, quis fundar uma igreja só para si, a igreja anglicana, e queria obrigar os bispos a assinarem um ato de supremacia pelo qual reconheciam que o rei era o chefe da igreja, houve um bispo, São João Fischer, que rejeitou até a morte. Um. E os outros? Houve também São Tomás Moros, mas ele não era bispo, ele era leigo. E os outros? Os outros tentavam persuadir São João Fischer a não ser tão obtuso,
a não ser tão intransigente, a fazer alguma coisinha que desse para agradar ao rei e salvar a sua vida também. Mas ele foi até o fim e morreu mártir, é santo. Nesses dias de hoje, está faltando essa figura. Onde está Dom Luiz Gonzaga Bergonzini, bispo de Guarulhos? Onde está Dom José Cardoso Sobrinho, bispo de Olinda e Recife? Os dois, Dom Luiz Gonzaga Bergonzini faleceu. Dom José Cardoso Sobrinho resignou-se, tornou-se bispo emérito. Esses dois bispos receberam o prêmio Von Galen, um prêmio dado pela Human Life International pelo seu heroísmo pró-vida. O Brasil precisava de ter um novo Atanásio, e foi este título que ganhou Dom Manuel Pestana quando eu ainda era jovem, que me atraiu aqui para o Centro-Oeste. Eu morava no Rio de Janeiro, ouvi falar de alguém que se destacava aqui em Anápolis pela sua ortodoxia, pela sua fidelidade ao Papa e pela sua coragem. Deixei a cidade maravilhosa que é o Rio de Janeiro para vir aqui para Anápolis. Foi a santidade, sobretudo a santidade e a coragem de Dom Manuel Pestana Filho, que me trouxeram para cá. Mas nesses dias de hoje, o que me assusta é que eu procuro e não enxergo. É verdade que existe um outro bispo ordenado por Dom Manuel Pestana, que é Dom Atanásio Schneider. Quando eu cheguei a Anápolis, ele era ainda diácono, era o irmão Antônios. Depois ele se ordenou pelo Dom Pestana como padre Atanásio e depois foi sagrado bispo. Mas ele vive no exterior, foi bispo auxiliar de Karaganda. Então, mas ele tem falado de maneira bastante categórica sobre essa crise que está acontecendo de perda da visão sobrenatural, desse medo apavorante de morrer, como se a vida material valesse tanto assim. E se como a vida eterna não valesse nada, porque você está privando os fiéis daquilo que nos dá a garantia da ressurreição, que é Jesus Eucarístico. É realmente alguma coisa de louco. Eu só posso dizer aos senhores bispos, com todo o meu respeito que eu devo a eles, porque eu sou súdito: Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Porque foi isso que Pedro disse depois de dar aquele discurso aos fiéis em Pentecostes. Depois de ele acusar o povo de ter pedido libertação para um assassino e ter matado o autor da vida, que é Jesus, ele depois disse: eu sei, no entanto, que vós agistes por ignorância, tanto vós quanto vossos chefes. E aí ele exorta o povo à penitência. Assim eu sei que a quantidade imensa de padres que aderiu a essas coisas e também de bispos que baixaram a cabeça às normas do governo, até se anteciparam a elas, proibindo as coisas que o governo não tinha proibido. Essa quantidade é enorme. E uma submissão completa, assim, universal, em escala global, aquilo que dita a Organização Mundial da Saúde e aquilo que determina de que se deve tomar para impedir a propagação de uma epidemia, é coisa sem precedentes. Vocês nunca viram isso na história da Igreja ou na história universal. Não houve. Eu esperava ver muitas coisas no futuro, quando eu era pequeno, em termos de perseguições. Mas isso aqui é absolutamente novo. Absolutamente. O que me assusta não é o vírus. Essa epidemia não é a pior, nem é a única. Já houve muitas outras bem piores do que essa. O que me assusta é o pavor que essa epidemia está gerando. O desejo de ficar com máscara o tempo todo. Máscara, socorro, se não usar máscara eu vou morrer. De ficar esfregando a mão com álcool toda hora. De ficar colocando os pés em água sanitária.
de ficar dentro de casa e não sair por medo de que assim você vai contaminar o ar com o vírus. Gente, que coisa absurda. Não há ar mais puro do que aquele que você respira sem máscara. Sair de casa para pegar um sol que vai fazer com que você transforme a provitamina D em vitamina D é uma coisa sadia. Você estar no convívio dos outros faz com que você refresque a sua mente, porque você não consegue viver isolado para sempre com medo. Isso aí faz você endoidar, enlouquecer. E além disso, meus amigos, existe tratamento precoce para a Covid. Embora queiram dizer para nós que o tratamento precoce não existe, que você tem que mandar o paciente para casa tomar dipirona e esperar ele agravar até a época de ser internado e ser entubado até morrer, existe tratamento precoce. E eu sou testemunha, porque em janeiro eu participei de um acampamento da comunidade Famílias Novas do Imaculado Coração de Maria, em uma das cidades do estado de São Paulo. Naquele acampamento, aproximadamente 25 pessoas pegaram os sintomas do Covid. Todas elas usaram tratamento precoce, incluindo pessoas com comorbidades e grupos de risco graves. E todas elas ficaram boas, nenhuma delas morreu, sem deixar sequelas. Quem diz que o tratamento precoce não existe, ou não funciona, ou é um charlatanismo, precisava estudar mais e deixar de consumir apenas as notícias que a OMS quer que você ouça e que os meios de comunicação filtram, porque eles não querem ver a eficácia que tem a ivermectina, a hidroxicloroquina, o zinco, a azitromicina, a vitamina D, se tomados na fase inicial, porque depois aí já é tarde demais. E quanto mais estas novas cepas estão sendo mais agressivas, mais necessidade de um tratamento precoce. Quando eu vejo aqui em Anápolis tanta gente indo para as UTIs, tanta gente sendo entubada e algumas morrendo e pedindo padre socorro. Tá bom, vamos. Mas precisava chegar a esse ponto, meu Jesus? Onde é que estão os médicos para dar o tratamento a que os pacientes têm direito? Nós temos que exigir das autoridades sanitárias que nos deem o tratamento correto, não o politicamente correto. O tratamento eficaz, que embora seja como se diz, barato, seja universal, acessível a todo mundo, não interessa aos fabricantes de vacina. Não interessa aos que querem empurrar drogas caras e pelas quais o governo vai ter que pagar muito, e nós teremos que nos submeter a ser cobaias de vacinas não testadas e feitas em tempo recorde. Alguém está muito interessado em que você tome vacina e que você não tome os remédios que estão disponíveis aí há anos. Bem, isso foi só uma digressão. O fato é o seguinte: hoje, se eu recebesse a ordem de ser proibido de celebrar a Eucaristia para o público, uma ordem taxativa e categórica, e proibido de dar a comunhão, eu, agora, com a cabeça tranquila, depois de ter pensado, depois de ter passado por períodos de perplexidade, agora eu, sem escrúpulos de consciência, não obedeceria. Continuaria a celebrar a missa em público e dar a comunhão aos fiéis que me pedissem, porque agora eu tive tempo de pensar, tive tempo de amadurecer e cheguei à conclusão de que eu não tenho direito de privar os fiéis do seu direito. E aqueles que me mandam, que são meus legítimos superiores, a quem eu devo obediência e prometi obediência, eu devo obedecer nos limites da sua autoridade, na medida em que eles não privem os fiéis do direito divino
e na medida em que eles não vão acima das normas universais da Santa Sé. Por isso, eu digo também para os padres, meus colegas de qualquer cidade ou estado do país, digo, se você sente essa angústia que eu sempre senti, fique tranquilo. Você, se não falar mal do seu bispo, se não incitar o povo a se revoltar contra o bispo, porque isso não é caridade, mas se você, apesar da ordem contrária do bispo, continuar celebrando para os fiéis em público e dando a comunhão, você não está pecando, nem está ofendendo a Deus. Digo isso sem nenhuma reserva, estou falando publicamente, porque eu não tenho nada para esconder. Assim como eu obedeci sem esconder nada, agora eu estou dizendo sem esconder que isto é uma matéria que não obriga a obediência. Tá? Isso serve para a minha tranquilidade, para a tranquilidade de vocês, padres, e para a tranquilidade dos fiéis que quiserem comungar, que quiserem ir à missa, estiverem com escrúpulos. Será que eu vou estar pecando por desobediência? Resposta: não estão pecando, porque a obediência, embora maravilhosa, ela tem os seus limites. Mas, por favor, não extrapolem os limites da obediência. Não pensem que esses limites são tão largos assim. Não, calma. Obedecer é tão maravilhoso, que deixar de obedecer é a exceção das exceções. Mas acredite, nós estamos nessa época. Receber da hierarquia eclesiástica proibição de celebrar a missa na presença dos fiéis e proibição de dar a comunhão é algo de fato inimaginável. É algo de fato louco. Chegamos a esse ponto. Mas esse ponto aí realmente está acima de qualquer competência de uma autoridade episcopal. Amemos os nossos bispos. Não falemos mal dele, nem sequer digam, nem eu posso dizer, se eu estivesse no lugar dele, eu não faria isso. Se eu estivesse no lugar de um bispo, eu receberia tantas pressões de um lado e do outro, minhas orelhas estariam de tal modo cheias de coisas, a gente não pode dizer se naquele momento eu não mudaria de ideia, a gente não sabe. O que eu quero dizer, sem julgar os bispos, é que nós não temos o dever de obedecer quando eles dão tais ordens, certo? E é assim, com amor imenso à Igreja, que é uma reverência imensa àqueles que são sucessores dos apóstolos, é que eu quero me despedir de vocês dando essa tranquilidade. Peço perdão pela transmissão ter sido tão ruim, tão cheia de oscilações, e o que nós pudermos aproveitar dela, né? Vocês podem divulgar para as outras pessoas, né? Espero depois poder fazer uma melhor, com maior qualidade para o público. Então vamos terminar dando a bênção final. O Senhor esteja convosco. Pela imposição de minhas mãos sacerdotais e pela invocação da bem-aventurada sempre Virgem Maria, de São José, seu castíssimo esposo, de São Luís Gonzaga, de São Luís Maria Grande de Montfort, de Santa Genevieve Mola, de São Miguel, São Gabriel, São Rafael, de todos os anjos e santos, abençoe-vos, proteja-vos e guarde-vos com toda a bênção no céu e da terra, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorioso São José, rogai por nós. Coração Imaculado de Maria, livrai-nos da maldição do aborto.